Boa noite, queridos e queridos, graça e paz do Senhor. Mais uma noite nós estamos aí na presença do nosso Deus para mais um momento de comunhão, mesmo que à distância, né? Mas estamos aí conectados uns aos outros. Nós já vamos aí para 2 meses dessa confinamento que nós estamos, né? 2 meses que nós estamos já sem o nosso culto presencial, mas temos procurado estar toda quarta e todo domingo junto com os irmãos da igreja, junto com as pessoas que têm acompanhado a nossa live, para que possamos ter esse momento de compartilharmos juntos. Quero agradecer já a todos que estão entrando aí, minha esposa, minha querida Fernanda, a Muriele, Elmir, a Rafa, tal, saudade de vocês, a Nádia, Deus abençoe a vida de vocês, Deus fortaleça a vida de vocês cada vez mais, queridos. É um momento de nós também podemos estar compartilhando uns com os outros, né? A gente pode ir interagindo, Paz, Elmir, a gente pode ir interagindo aí nas mensagens, né? Rafaela, manda um abraço para o Alex, meu grande amigo Alex, saudade de vocês. A gente pode estar interagindo junto com os irmãos aí da nossa igreja. E como maio, nós estamos no mês da família, né? Nós temos procurado falar sobre família nas nossas lives. Todo esse mês de maio nós estamos focados no assunto família. E hoje nós temos mais um tema de família para falar com vocês. Maria Inês, Deus te abençoe, os irmãos estão entrando aí. Jonas Chinoco, abraço, meu amigo, saudade de vocês. Marielle, já vi a Juliana ali também, está com a gente aí, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos acompanhando juntos esse momento de estarmos no final também orando pelas famílias, clamando a Deus pelas nossas famílias, né? Tantas famílias estão passando por tantos problemas, queridos, e a nossa obrigação como cristãos é estar orando por essas famílias, não somente pelas nossas famílias, mas nós temos que ter um pouco de compaixão também pelas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, principalmente aquelas pessoas que perderam entes queridos nesse momento de pandemia por causa da Covid-19, né, queridos? Então é momento de nós orarmos por essa família também. Norma, minha irmã Norma, sempre aí com a gente. A Alessandra está entrando aí também, Deus abençoe a vida de vocês. Podem chamando as pessoas aí, convide seus amigos para estar participando com a gente. Eu vejo que algumas pessoas que participam da nossa live não são pessoas que são da nossa igreja, né? São pessoas que não conhecem do nosso convívio, né? Algumas pessoas não são evangélicos, mas são pessoas cristãs e têm procurado estar junto com a gente nessa live. Então convide as pessoas que estão aí com a gente. Olha, se você quiser sair um pouquinho, manda para ela, olha, vamos participar da live lá com o pastor, né? Vamos ter um momento de oração, vamos ter um momento de clamar a Deus pelas nossas famílias, para que Deus possa abreviar esse tempo de pandemia, para que possamos passar por isso fortalecidos. Beatriz entrou aí também, paz, Deus abençoe a vida de vocês. Estou vendo que o pessoal da igreja de Três Rios também, a igreja metodista de Três Rios entrou. Deus abençoe a vida dos irmãos nossos lá, da igreja de Três Rios. A Nelma, Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Então nós temos com o tema da família e hoje nós vamos falar como tudo começou. Vamos falar sobre a primeira família formada por Deus. Ana Clara está aí também já com a gente. Claudinho, meu grande amigo. Oi, Claudinho. Dinei, não podia faltar, Dinei. Saudade de vocês, saudade dos irmãos, né? Quanta saudade nós temos de poder estar juntos novamente. Mas Deus tem um tempo para tudo isso, né, queridos? A grande verdade é que nós não sabemos o porquê de estar acontecendo tudo isso. Cientistas tentam explicar, médicos tentam explicar, pastores tentam explicar, padres tentam explicar, mas a grande verdade é que ninguém chegou a uma grande conclusão com relação a tudo que nós estamos passando. O que eu sei é que Deus tem dado um tempo para as nossas vidas. Deus tem separado o momento para mim e para você, para as famílias. Então é momento de nós estarmos olhando para dentro de nós mesmos, vendo a vida que nós levamos, né? Todos estão falando que, olha, a vida vai ser diferente, né? O mundo vai ser diferente, as pessoas, a forma de viver vai ser diferente. Então, se o mundo está prestando atenção nisso, está esperando isso, nós temos que estar com os nossos olhos abertos, com os nossos olhos voltados para isso.
Talvez seja momento de nós mudarmos o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver. E uma grande forma de nós mudarmos o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver, é dentro da nossa casa com a nossa própria família. Eu tenho falado sempre aqui, muitos que não tinham mais tempo para a sua família, hoje estão tendo tempo de sobra para a sua família. Né? Muitos que reclamavam, eu não tenho tempo com meus filhos, eu não tenho tempo com meus pais, agora estão tendo tempo. E aí, de repente, está começando a ter um estilo de vida diferente. Né? Pessoas que estão chegando à conclusão que, poxa, eu vou morar num outro local um pouco mais tranquilo, que eu consigo trabalhar pela internet, eu consigo montar o meu escritório dentro da minha casa, vou estar mais perto da minha família, vou poder acompanhar os meus filhos mais de perto. Né? Então as coisas já estão mudando. Quero mandar um abraço aí a Andréia, que está aí com a gente, a Márcia, que está aí com a gente também, esposa do Claudinho. Deus abençoe a vida de vocês. A Camila já entrou aí também. A Adriana Laranja está entrando aí agora também. Então o nosso foco nessa noite vai ser família, como tudo começou, como se iniciou. Vamos ver como Deus formou a primeira família, o desfecho dessa primeira família e muitas das coisas que Deus colocou lá no início naquela família, Ele quer para as nossas vidas hoje. Ele quer para as nossas vidas. O foco de Deus na humanidade ainda não mudou. A intenção de Deus sempre foi, é e sempre será salvar a humanidade. E Ele quer salvar a minha casa, quer salvar a sua casa, Ele quer salvar a nossa família. Então o foco de Deus não mudou, querido, não mudou. Com tudo que aconteceu no mundo, por tudo que se aconteça no mundo, o foco de Deus ainda é as nossas vidas. Então nós vamos prestar atenção nisso, vamos estar conversando nessa noite sobre isso, sobre a família, sobre como tudo começou. Enquanto os nossos irmãos vão entrando, vão chegando aí, Fernanda, Leandro está aí com a gente, Fernando e o Kaique, já estão participando aí com a gente também. Enquanto os nossos irmãos vão chegando, vão acompanhando, a gente vai dando esse tempo, essa introdução, para que as pessoas não peguem o fio pela meada e depois não entendam muito bem aquilo que a gente está colocando. Estou vendo aí também o Lucas, a Alice, Deus abençoe a vida de vocês, saudade de vocês, Leandro. Quanta saudade que nós estamos, né? Afinal de contas, já estamos há mais de 2 meses sem ter o nosso culto presencial. E isso faz falta para nossas vidas. Faz falta para nossas vidas. Né? Quantas vezes a gente deixou de ir do culto por coisas simples, né? Por uma dorzinha de cabeça, por não estar se sentindo muito bem, por não estar bem por dentro. E hoje a gente está vendo a falta que isso faz para as nossas vidas. Tô vendo que entrou aí com a gente também o Gustavo, meu grande amigo Gustavo. Deus abençoe a tua vida, Gustavo. Tem umas outras pessoas que eu não consigo ver o nome daqui, não consigo decifrar quem são essas pessoas, tá? Mas Deus abençoe a vida de vocês. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre como tudo começou, como Deus forma a primeira família. Tô vendo que a Nelma mandou uma carinha de riso ali e falou que foi errado. Isso acontece muito, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas que colocam o emotion ali e sai errado. Normal, Nel. A gente compreende. Paz, Gustavo. Tô vendo minha sogra aí também, Dona Maria, já tá aí com a gente. Nayara, amém. Márcia, tô vendo Márcia, Bel Soares, entrou aí acompanhando com a gente também na nossa live. Deus abençoe a vida de vocês. Bem, queridos, nós como cristãos, nós somos criacionistas. O que significa isso? Que nós cremos que Deus formou o homem, formou a mulher e formou todas as coisas que estão ao nosso redor. Ou seja, Deus criou todas as coisas. Né? Nós como cristãos, nós cremos no criacionismo. Nós não acreditamos que o homem veio de um animal ou veio de uma bactéria, nada. Nós cremos que Deus criou pela palavra dele todas as coisas e eu e você, seres humanos, fomos criados pela mão de Deus. O Alexandre está colocando aqui que hoje está fazendo 2 meses, né, do nosso último culto, que foi no dia 17 de março, que foi o batismo da nossa querida Alice. Bem lembrado, Alexandre, eu já não lembrava mais não, mas você tá mais novo do que eu, tá com a cabeça melhor, né? Então hoje, exatamente hoje, nós estamos fazendo 2 meses, queridos, sem culto. Mas Deus tem um propósito para tudo isso. Aliás, Deus tem um propósito para tudo na nossa vida. Nada acontece sem um propósito de Deus. Deus, ele tem a direção de todas as coisas na nossa vida, tá bom? Então, queridos, nós como criacionistas acreditamos
temos certeza no nosso coração que Deus criou todas as coisas. Nós não queremos ir contrário às ciências, nós não queremos ir contrário à crença de outras pessoas, mas nós como cristãos, se você se diz cristão, você tem que acreditar na Bíblia. Se você se diz cristão, você tem que acreditar que Deus criou todas as coisas através da sua palavra, porque Ele é um ser superior e tem o poder da criação na sua palavra. Mas eu e você, seres humanos, fomos criados pela mão de Deus. O único momento da criação que Deus teve que colocar literalmente a mão na massa foi para fazer a mim e a você, para fazer o homem e a mulher. E talvez você que esteja nos acompanhando aí, não seja cristão, né? E de repente vai falar, poxa, mas que grande bobagem é essa de Deus criou, né? Isso não tem respaldo na ciência, não tem respaldo nos estudos. Queridos, me desculpe, mas eu me nego a acreditar que o homem veio de um macaco ou de um outro ser. Eu me nego a acreditar que o homem veio de uma bactéria que surgiu do mar ou de um lago e foi se desenvolvendo até chegar. Nós somos tão complexos, queridos, que eu me nego a acreditar. Se não fosse um ser superior, se não fosse Deus, o próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo está ali formando o homem à imagem e semelhança dele, eu e você não existiríamos. Não existiríamos. Por mais que a ciência tente, até hoje não conseguiu provar o contrário, porque a teoria da evolução, como o próprio nome diz, é uma teoria que, me desculpe Darwin, mas eu me nego a acreditar nisso. Eu creio de todo o meu coração que Deus formou o homem e a mulher e nós fomos criados imagem e semelhança deles. E no capítulo 1 de Gênesis, o livro do princípio, Gênesis, a palavra Gênesis significa isso, o princípio. Aliás, os livros do Antigo Testamento, todos os nomes que se davam da Bíblia hebraica são um pouco diferentes da nossa. Eles começavam com as primeiras palavras que estavam no livro. Por exemplo, Gênesis começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o livro de Gênesis na Bíblia hebraica se chama No Princípio. Então no princípio Deus criou todas as coisas. E aí quando ele começa a criar todas as coisas, no sexto dia ele cria o homem e cria a mulher. E aí nós vamos ver justamente isso, quando Deus cria o homem e a mulher. Capítulo 1 de Gênesis, versículo de número 26. Acompanha aí comigo. Se você não tiver com a sua Bíblia, não tem problema. Eu tenho visto muitas pessoas que estão chegando aí. Raíra, Deus abençoe a vida de vocês. Manda um abraço ao meu amigo Kelvin. Não sei se ele está aí contigo ou se ele está trabalhando e trabalha de plantão, de escala, aliás. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Depois nós vamos continuar lendo outros trechos aqui da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós vamos ver que nesse primeiro capítulo, o homem e a mulher estão sendo criados juntos. Os dois à imagem de Deus. No capítulo 2, nós vamos ler posteriormente, nós vamos ver que há um detalhamento dessa criação. Entre o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2 de Gênesis, há um estilo de linguagem diferente, há um estilo de escrita diferente. Muito provavelmente alguém tenha escrito o primeiro capítulo e o segundo capítulo uma outra pessoa tenha escrito com outro tipo de linguagem. Apesar dos primeiros 5 livros da Bíblia ser colocado como Moisés ter escrito, e nós acreditamos que realmente possa ter sido ele o escritor, mas o estilo de linguagem é diferente do capítulo 1 para o capítulo 2. Por isso que nós vemos que no capítulo 1 o homem e a mulher são criados juntos. E no capítulo 2 ele já dá o detalhamento dessa criação. Então, queridos, quando Deus cria o homem e a mulher, ele está criando a primeira instituição na face da terra, que se chama o matrimônio, que posteriormente vai se chamar a família. E aí ele está falando o seguinte: olha, tudo que Deus fez foi muito bom, e tudo se fazia pela palavra dele. Mas chegou o momento de criar o ser humano,
ele para e fala assim, façamos o homem. Quando ele diz façamos, ele está falando da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade criando. Os três estavam juntos na criação do ser humano, dos primeiros seres humanos, Adão e Eva. E aí no capítulo 2 ele vai trazer como foi mais detalhadamente essa criação. Ele vai falar que do pó da terra ele forma o homem e sopra nas suas narinas o fôlego da vida. Ele sopra o espírito no homem. E diz o texto lá no capítulo 2, versículo 7 em diante, que o homem passa a ser alma vivente. Nós somos sim o ápice da criação de Deus. Nós somos assim o auge da criação de Deus. Porém, nós fomos criados do pó da terra. E quando a palavra aqui original no hebraico está dizendo pó, ela está falando poeira. Nós imaginamos Deus pegando barro, formando do barro, não, ele pegou da poeira. Sabe essa poeira que às vezes fica em cima do móvel da casa? Ele pegou algo que era insignificante e ele sopra o espírito dele naquilo que era insignificante e nós passamos a ter uma significância enorme. Sabe por quê? Porque é o Espírito de Deus que habita dentro da nossa vida. Eu e você, nós não somos nada. Nós temos visto isso nessa pandemia. Nós não somos nada. Nós somos pessoas passageiras, nós somos pessoas que têm um tempo determinado de vida. Uns morrem um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde. Mas essa pandemia, queridos, tem vindo justamente para provar isso, que nós não somos nada. Somos dependentes sempre da graça e da misericórdia de Deus. Se não fosse o Espírito de Deus agir na nossa vida, nós seríamos simplesmente pods ambulantes. Seríamos simplesmente pods andando de um lado para o outro, pó andando de um lado para o outro. Mas o Espírito de Deus, quando ele sopra, nós começamos a ter sentimentos, começamos a ter emoção, começamos a perceber, começamos a pensar, a raciocinar, começamos a ter um pouco de Deus na nossa vida e começamos a ser alma vivente. E aí o versículo 8 do capítulo 2 de Gênesis, nós agora já estamos no capítulo 2, o versículo 8, quero mandar um abraço aqui para a Janice que está aí, o pessoal do estúdio Pimentel entrou aí com a gente também, Agora nós já estamos no capítulo 2 de Gênesis, fala que Deus plantou, o Senhor Deus, um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs o homem que havia formado. Presta atenção nisso, a palavra Éden no hebraico significa prazer. Então Deus, ele plantou um jardim no local de prazer dele. No meio de uma terra árida, no meio de uma terra sem vida, ele planta um local cuja origem da palavra Éden vai remeter também aos oásis que muitos povos encontram no meio de terras áridas. A palavra Éden ela vai derivar disso também, de oásis. Então é um local magnífico que Deus ele prepara um local. Em meio àquela terra que ele já tinha feito, ele prepara um local e coloca o homem e a mulher dentro daquele local. Ou seja, Deus coloca o homem e a mulher no centro do prazer dele, da vontade dele. Nós estamos colocados no centro da vontade de Deus. Por mais que muitas vezes nós queiramos sair, Deus ele sempre vai tentar nos trazer para o centro da vontade dele, por prazer dele, porque é prazer de Deus estar junto com o homem. É prazer de Deus estar junto conosco. É prazer de Deus fazer morada dentro da sua casa, dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, dentro da nossa vida. É o prazer de Deus. O que Deus estava falando para Adão e para Eva? Olha, eu vou plantar um lugar, eu vou preparar um local que vai ser um local que eu tenha prazer em estar junto com vocês. E esse local foi preparado pelo próprio Deus para as nossas vidas. Então, queridos, e aí a Bíblia vai descrever como é esse jardim, sabe? Mas aí eu quero me ater um pouquinho mais sobre a criação do homem e da mulher, como tudo começou, como é o nosso foco hoje falar sobre a família, como tudo isso começou e como Deus quer restaurar isso na nossa vida. Nós vamos pular lá para o versículo número 18, do mesmo capítulo 2 de Gênesis, que vai dizer assim, capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, queridos,
Nesse primeiro momento, a Bíblia, sempre que você lê do capítulo 1, você vai ver Deus criando as coisas e viu Deus que era bom. Falava no final do versículo. Criou o grande luzeiro, o sol para dominar durante o dia e a lua para dominar durante a noite. Viu Deus que era bom. Criou os animais, né, dos oceanos e viu Deus que era bom. Criou os animais selvagens e viu Deus que era bom. Mas aí quando ele cria o homem, o capítulo 2 vai colocar algo em xeque aqui. O próprio Deus falando isso. Não é bom que o homem esteja só. O próprio Deus, ele para e fala assim, olha, eu formei o homem, mas não é bom deixar ele sozinho. Então eu vou ter que fazer uma auxiliadora para ele, que lhe seja idônea. Agora acompanha comigo aí, o que os versículos posteriores vão falar. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles, esse sinal de autoridade. Na antiguidade, o dar nome era sinal de autoridade. Por isso que na época antiga, principalmente no povo judeu, era o marido, era o pai que dava o nome ao filho e não a esposa. Era um sinal de autoridade da família. Como o homem naquela época era a autoridade máxima na família, era ele que tinha autoridade para dar o nome no filho. E aí deu o nome, o versículo 30. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Olha só, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Você já tinha prestado atenção nisso daqui na Bíblia? Tinha prestado atenção? O que nós entendemos disso daqui? Que quando Deus cria o homem, ele deixa o homem um tempo sozinho. E o homem começa a dar nomes, aos animais, começa a chamar os animais pelo nome. E parece-me, quero que você acompanhe isso comigo, que o homem começa a procurar no meio daqueles animais uma auxiliadora para ele. Porque o texto fala que não se achava uma auxiliadora que fosse idônea para o homem. E aí eu sempre brinco e falo o seguinte, as mulheres têm que agradecer a Adão por não ter achado uma vaca bonita demais, porque senão a mulher não existia. Se Adão olha para uma ovelha e fala assim, essa ovelha é bonitinha demais, tem uma lãzinha muito branquinha, eu vou ficar junto com ela. As mulheres não existiam. Então o homem olhou e falou assim, não, eu não quero nenhum desses animais. Eu quero alguém que pareça comigo. Então a mulher, na verdade, ela é criada, queridos, para complementar o homem. Estava faltando algo no homem e o próprio Deus vê isso, faltando algo no homem, e cria a mulher para isso. E aí a palavra de Deus fala que fez cair um pesado sono, né? E tira do lado de Adão, tira da costela. A palavra também pode significar, no hebraico pode significar carne. Ele tira um pedaço de carne e forma a mulher. O que Deus está fazendo aqui nesse detalhe? Ele está falando, olha, eu vou tirar ali do lado do homem alguém que seja parecido com ele, mas que além de ser parecido com ele, seja totalmente diferente dele. Afinal de contas, queridos, nós homens e mulheres somos totalmente diferentes. Se Deus quisesse criar 2 homens, ele tinha criado. Se ele quisesse criar 2 mulheres, ele tinha criado. Se ele quisesse criar um ser igualzinho ao homem, ele teria criado, queridos. Mas ele cria um ser totalmente diferente, não somente fisicamente, não somente biologicamente, mas emocionalmente diferente de nós homens. A mulher é totalmente diferente da gente, não só no físico, mas principalmente na emoção. Você sabe que da raiz hebraica a raiz hebraica para homem é ish e para mulher isha. Sabe o que significa isha? O sentido da raiz da palavra isha significa suave. Olha só, a mulher é muito mais delicada do que os homens, salvo algumas exceções, né? Sempre tem umas exceções por aí, mas a mulher é muito mais delicada do que o homem. Deus, ele faz da criação, o ápice da criação, o homem, mas aí ele dá uma melhorada nisso. E aí ele pega e cria a mulher, e forma a mulher. E aí ele forma a mulher justamente o quê? Para complementar a criação dele, que era o homem. Ele forma a mulher justamente para complementar aquilo que entendam o que eu vou dizer. Não que Deus tenha errado na criação do homem, mas ele viu que ele podia melhorar. E essa melhora que ele fez, esse upgrade que ele fez no homem, foi justamente a mulher. Então ele cria a mulher justamente para isso, para estar ao lado do homem. Aqui, quando ele cria e fala da mulher que seria uma auxiliadora idônea, significa que nós estamos no mesmo patamar, homem e mulher.
Apesar da cultura antiga, principalmente a cultura do Oriente Médio, do tempo em que a Bíblia é escrita, do tempo que a Bíblia é formada, era uma cultura machista, a Bíblia não é machista. Ela fala aqui que o homem e a mulher foram criados no mesmo nível, homem e mulher. O homem está para ajudar a mulher, assim como a mulher está para ajudar o homem. O homem está para depender da mulher, assim como a mulher está para depender do homem também, queridos. Então, essa suavidade, que é a raiz da palavra Isha, que é o significado de mulher, ela está ao nosso lado para ser aquilo que nós não podemos ser. Vou voltar a repetir. Deus não criou dois seres iguais, Deus criou dois seres totalmente diferentes. Então você, meu querido, você, minha querida, que fica tentando mudar a tua esposa, tentando mudar o teu esposo, sabe que a tua esposa é totalmente diferente de você e você é totalmente diferente dela. E aí eu quero dizer aqui para os solteiros, que de repente, eu sei que tem pessoas solteiras não acompanhando aqui, de repente tem aquela visão de falar assim, eu quero achar uma pessoa igualzinha a mim. Não vai achar não. Talvez você ache uma pessoa totalmente diferente de você, porque nós temos que nos complementar um ao outro. A gente pode encontrar pessoas assim, que de repente vão pensar igual a nós, que vão ter algum gosto parecido com a gente, mas emocionalmente nós somos pessoas totalmente diferentes. Homem e mulheres são pessoas diferentes. Foi Deus que criou assim. E isso não é algo ruim, isso é algo bom. Porque aquilo que eu não tenho, a minha esposa Fernanda me completa. E aquilo que ela não tem, eu completo na vida dela. E aí, queridos, nós passamos para a instituição do primeiro casamento. Só que aí, ao invés do capítulo 2, nós temos que voltar ao capítulo 1, versículo 27. Né? A Bíblia tem muito disso. Às vezes você está lendo um capítulo lá na frente, para você entender, você tem que voltar e olhar para o capítulo anterior e para os capítulos posteriores. Aí o capítulo 1, versículo de número 26, que nós já lemos, né? Versículo 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher criou. Então o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. O homem não foi criado à imagem de Deus e a mulher à imagem do homem, não. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Nós estamos em pé de igualdade, tá? Então você é marido, você que é solteiro, você que é homem, tira essa ideia machista da tua cabeça. Que eu fui criado, o homem foi criado primeiro, a mulher veio depois. Não, nós fomos criados em par de igualdade diante de Deus. Deus, ele não vê sexo quando ele olha para a humanidade. Deus, ele não vê raça quando ele olha para a humanidade. Deus, ele não vê cor quando ele olha para a humanidade. Deus, ele não vê cifra quando ele olha para a humanidade. Ele vê filhos e filhas dele que estão querendo adorar e adoraram a ele. Sabe, queridos, então tira isso da sua cabeça. Homem e mulher foram criados em pé de igualdade. Tá? E aí ele fala o seguinte, versículo 28, presta atenção. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra e sujeitai. Aqui está a criação da primeira instituição na face da terra, que se chama família. Quando Deus os abençoou, é o casamento. Afinal de contas, o que é o casamento? É quando duas pessoas vão diante de uma autoridade, quer seja ela religiosa ou civil, e pedem a bênção para o seu casamento. É lógico que diante da sociedade civil vão diante de um juiz de paz, mas talvez você tenha ido diante de um padre, tenha ido diante de um pastor, não importa qual autoridade religiosa ou qual religião que você siga, mas aquela pessoa abençoou a tua vida. Então aqui Deus primeiro, às vezes por que eu estou falando isso? Porque eu já escutei pessoas falando o seguinte: mas Adão e Eva não casaram. Eu falo, quem disse que não casaram? Adão e Eva não tiveram matrimônio. Claro que disse, claro que teve. Quando nós pastores estamos com um casal à nossa frente, nós estamos ali abençoando aquele casal, nós estamos fazendo o casamento dele. E o ato de fazer o casamento daquela pessoa é o ato de abençoar aquelas pessoas. Então Deus os abençoou. E depois que Deus os abençoou, depois que Deus os casou, o que Deus fala para ele? Para eles? Hein? Pode ler aí? Multiplicai-vos. Por isso que nós falamos que o sexo vem depois do casamento. Primeiro Deus os casa, primeiro Deus os abençoa, depois Deus vira para ele: agora vocês já estão casados, então vão se multiplicar, vão ter o relacionamento sexual de vocês, vão encher a terra, vão povoar a terra, que é isso que eu quero.
vão criar filhos e filhas iguais a você, que naturalmente serão iguais a mim, porque vocês foram formados à minha imagem e à minha semelhança. Por isso, querido, que nós cristãos condenamos o sexo antes do casamento. Porque primeiro nós temos que ter a bênção de Deus, para depois termos o nosso relacionamento sexual. Por isso que nós falamos que é muito melhor você esperar, você que está namorando, você que está solteiro, é muito melhor você esperar para ter a bênção de Deus, para depois você ter o seu relacionamento sexual, porque aí os dois vão se tornar uma só carne. E aí nós vamos passar novamente lá para o capítulo 2 de Gênesis, vamos pular novamente para o capítulo 2 de Gênesis. E aí depois que Deus forma os dois, né? O homem olhou, viu que não tinha ninguém para ele. Deus fala: olha, eu vou fazer uma surpresa para você, Adão. Eu vou fazer uma surpresa para você. Eu vou te colocar para dormir. Vou te dar um que a gente chama de sossega-leão. Vou te colocar para dormir. E quando você acordar, você vai ter uma surpresa maravilhosa. E aí diz a palavra de Deus que do lado de Adão, Deus pega e forma a mulher. E aí eu fico imaginando, queridos, Deus quando acorda e olha para aquele ser totalmente diferente dele. Olha para a mulher, fica imaginando. E aí Adão faz um poema lindo, uma declaração de amor maravilhosa. Adão conquistou Eva, foi ali. Foi com falar. Por quê? Porque a mulher ela se encanta por aquilo que ela ouve, o homem se encanta por aquilo que ele vê, né? Então, a princípio, Adão parou e ficou encantado, olhando para a mulher, né? Vindo aquilo que era igual a ele, mas totalmente diferente dele, né? Podia falar, tinha os braço, perna igual a ele e tal, mas totalmente diferente dele. Ele fica encantado por aquilo e aí ele fala um poema, um dos mais bonitos na Bíblia. E disse o homem, versículo 23 do capítulo 2 de Gênesis, e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, ou seja, mulher, porque do varão, do homem, foi tomado. E aí continua: por isso deixa o homem pai e a mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Viu como que Adão conquista a Eva ali? Né? De repente você pode estar pensando: mas também Eva só tinha Adão para olhar, né? Tinha que ser conquistada por ele mesmo. Não, queridos. Ele conquista ali no que a gente chama no chaveco, né? De falar: olha, você afinal é osso dos meus ossos. E aí eu estou falando isso para minha esposa Fernanda, que está aí me assistindo. Você é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Você vai se chamar Fernanda porque você foi tirada do Cristiano. E aí nós vamos ser uma só carne. Ih, já ganhei minha noite também, hein? Minha esposa está vendo aí, já deve estar toda emocionada. E foi justamente assim que aconteceu. Foi justamente isso mesmo que aconteceu. Adão ter falado isso para Eva conquistou o coração de Eva. E os dois se tornam uma só carne depois do relacionamento sexual que eles têm. Eles se tornam uma só carne. E aí está instituída a família. Aí está instituída o matrimônio, onde tudo começou no Éden. Lembra da palavra Éden que eu falei aqui no começo? Éden significa prazer. Aí está. A Raíra está ali botando um monte de kkk, a Muriele também. Não entendi o que é esse monte de kkk. Vou ensinar o marido de vocês a fazer declaração de amor para vocês também, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Então, queridos, ali no Éden, no prazer, Deus coloca a primeira família. E é isso que Ele quer das famílias. Deus ainda quer ter prazer nas famílias. Deus ainda quer poder estar no seio da família. Deus ainda quer poder se alegrar com as famílias. Deus ainda quer isso das nossas vidas. Deus ainda quer isso das nossas famílias, das nossas casas. Não importa como seja a tua família, não importa como esteja a tua família, queridos. Todas as famílias têm problema, todas as famílias têm confusão, todas as famílias têm crise. E aí eu já vou falar aqui agora, a gente vai caminhando para o final, eu vou falar aqui agora da crise que aconteceu. E aí homem e mulher foram formados. Estavam no local perfeito, um paraíso de Deus. Estavam ali no local de prazer de Deus, um local em que diz a Bíblia que na virada do dia, Deus vinha todos os dias conversar com eles. A Bíblia não relata o tempo que eles passaram nesse paraíso. A Bíblia não relata o tempo em que eles passaram ali no Éden. Se foi um dia, 1 ano, 1000 anos, 10 milhões de anos, a Bíblia não fala isso. Mas ela fala que eles estavam no local perfeito.
Eles estavam no local em que era a vontade de Deus, o local em que era o prazer de Deus. Afinal, a palavra Éden, lembre sempre disso, significa prazer. Então a família significa prazer de Deus também. Então eles estavam naquele local. Mas um belo dia, queridos, como Deus tinha falado para Adão, Adão, você tem que cultivar e tem que guardar. Deus às vezes fala e a gente não presta atenção, né? Adão falou, beleza, cultivar, eu tenho que plantar para mim ter o que comer, né? Eu vou ter que cultivar isso, mas guardar de quê? Que perigo tinha? Satanás já existia ali, Satanás já estava na terra. Satanás já existia bem antes de Deus criar o ser humano, bem antes de Deus criar o universo. Então, queridos, Deus tinha dado um aviso para Adão. Preste atenção naquilo que Deus fala ao nosso coração, que muitas vezes nós não prestamos atenção. E às vezes nós sofremos consequências lá na frente, porque nós não estamos prestando atenção no que Deus estava falando à nossa vida hoje. Então Deus estava falando, olha, Adão, você tem que cultivar e tem que guardar o jardim. Só que com o passar do tempo, Adão acabou não guardando o jardim. E um belo dia, queridos, Deus tinha chamado Adão e tinha falado com os dois, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem no jardim. Todas as árvores que deem fruto, vocês podem comer, vocês podem se alimentar. Eu só vou pedir uma coisa para vocês. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam dessa árvore. Porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. A palavra morte aqui no hebraico original significa separação de Deus. Não significava que eles morreriam naturalmente. Não significava que o físico deles iria acabar. Não é a morte que nós conhecemos hoje, mas sim uma separação. E aí a única coisa que Deus pede, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Podem aproveitar a vida de vocês à vontade. Só não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí, queridos, como eu disse, a mulher ela é atraída por aquilo que ela ouve. Então você, marido, quer conquistar cada dia a sua mulher, e nós temos que fazer isso, comece a falar mais com ela. Comece a falar mais com ela. É por isso que muitas mulheres reclamam que o marido não conversa com ela. A grande reclamação que nós temos às vezes do casal, da esposa, da mulher, o meu marido não fala comigo, porque a mulher ela tem essa necessidade de ouvir, e aí ela tem uma necessidade talvez dobrada de falar. Por ela ter essa necessidade de ouvir, ela acaba verbalizando muito mais do que nós homens. Os homens geralmente são muito mais quietos do que as mulheres, mas as mulheres, como elas tendem a falar mais, elas também gostam de ouvir mais. E aí Satanás já vendo essa característica no homem e na mulher, e preste atenção nisso, que o diabo ele sempre presta atenção na nossa vida. A palavra de Deus fala que Satanás ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Quando a Bíblia fala isso, fala que ele é como se ele estivesse andando em volta de um rebanho, procurando uma presa para que ele possa abocanhar. Então ele começa a olhar a nossa vida, ele sabe aquilo que é a nossa fraqueza, ele sabe naquilo que nós erramos, ele sabe naquilo que nós podemos cair. E da mesma forma, Satanás estava ali rodeando o homem e a mulher. E ele viu que a mulher era atraída por aquilo que ela ouve, aquilo que ela escuta. Ele começa a conversar com a mulher. E aí ele vira para a mulher e fala assim, olha, o que Deus falou para vocês? Que vocês não podem comer das árvores aí? A mulher falou, não são das árvores. Ele falou que a gente pode comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente não pode comer, não pode nem tocar, não pode chegar perto, porque vai dar uma praga danada, aquele negócio todo que a gente conhece a história. E aí Satanás consegue enganar a mulher, dizendo, é certo que vocês não vão morrer, mas vocês vão ser conhecedores do bem e do mal como Deus. Queridos, aqui tem uma questão teológica importante. Deus ele não queria de forma nenhuma esconder o bem e o mal do homem. Ele queria ele próprio ensinar para o homem e para a mulher o que era o certo e o que era errado. Como um pai e uma mãe que querem ensinar para os seus filhos, mas muitas vezes seus filhos não dão ouvido e eles acabam aprendendo no mundo. Era a mesma coisa. Deus de forma nenhuma queria, Deus então queria esconder do homem o que era o bem, o que era o mal, o que era o certo, o que era errado, não. Deus queria que o homem aprendesse dele. O que Deus estava falando? Olha, tudo que vocês precisarem conhecer, venham a mim que eu vou ensinar para vocês. Isso era relacionamento de pai e filho, é o mesmo relacionamento que ele quer ter com a nossa vida hoje. É o mesmo relacionamento que ele quer ter com o ser humano hoje. Então, de forma nenhuma, que fique bem claro isso, Deus queria esconder algo de Adão e de Eva. Não, ele queria ele próprio ensinar. Não queria que aprendesse. Você que é pai, você que é mãe, entende muito bem o que eu estou falando. Não é verdade? Quantas vezes nós queremos ensinar coisa para os nossos filhos e os nossos filhos não dão ouvido, não querem aprender? E eu costumo dizer para os meus filhos o seguinte, olha, se eu não ensinar para vocês, se a sua mãe não ensinar para vocês, o mundo vai ensinar. Ficar sem aprender, vocês não vão ficar nunca. Agora, nós ensinamos de uma forma bem mais carinhosa, nós ensinamos de uma forma bem mais harmoniosa do que o mundo ensina. Mas aprender, todos nós aprendemos.
Era a mesma coisa com Adão e Eva. E aí, queridos, Eva pega do fruto e come. E aí o texto diz que dá a entender, melhor dizendo, que quando Eva come não acontece nada com ela. Tanto é que ela vai e leva para Adão. Por que Adão come do fruto? Por quê? Porque Eva fala assim, Adão, olha só, eu já comi do fruto. Adão olha para Eva, né? Vê, olha, não aconteceu nada com ela, então eu posso comer também, come do fruto. E aí o texto bíblico vai dizer que quando Adão come do fruto, os olhos dos dois se abrem e eles percebem que estão nus. Por que isso? Por que lá, quando Eva foi criada, ele não percebeu que estavam nus? Por que no momento do relacionamento sexual que eles tinham, ele não percebeu que estavam nus? Sabe por que eles estavam percebendo que estavam nus ali? Porque a nudez naquele instante falava sobre vergonha. O pecado, ele traz vergonha para a nossa vida diante de Deus. O pecado, ele gera essa vergonha, ele gera esse afastamento do ser humano e Deus. E aí, queridos, por que somente quando Adão come, os olhos dos dois se abrem? Porque a autoridade espiritual estava sobre a vida de Adão. A autoridade espiritual naquele instante, ele era o cabeça da mulher, ele que devia guardar, ele que devia proteger, ele que devia zelar pelo bem da esposa dele, e ele não zelou. Eu vejo muitos pregadores e muitas pessoas colocando a culpa em Eva por ter feito isso, ter feito aquilo e tal. Não, queridos, se fôssemos colocar um culpado, nós poderíamos colocar a culpa total em Adão, porque ele deveria estar guardando. Mas o pior não foi isso. O pior não foi isso. Nós estamos falando que todas as famílias passam por dificuldades, passam por problemas, passam por conflitos. Quem nunca aqui brigou com a esposa, quem nunca aqui brigou com os filhos, quem nunca aqui brigou com os pais, todas as famílias passam por esse conflito. E aí quando a máscara dos dois, vamos dizer assim, cai, e eles começam a perceber. E aí na virada do dia, todos os dias, Deus vinha conversar com Adão, mais uma vez, no final daquele dia, mesmo eles tendo pecado, tendo errado, e Deus vendo isso, Deus sabendo disso, porque o nosso Deus é onisciente, onipresente, Deus vai até Adão e Eva. E na virada do dia, Deus se apresenta por Adão e Eva. Queridos, mesmo quando nós pecamos, Deus vem ao nosso encontro, esperando um pedido de perdão nosso. Ele não quer saber de desculpa, ele não quer saber quem foi, ele quer um pedido de perdão. E aí Deus vai e fala, Adão, cadê você? Por que Deus fala isso? Porque aquele Adão que sempre vinha correndo encontrar com o pai, agora estava se escondendo do pai. Aquele Adão que sempre vinha, e eu fico imaginando ele pulando no colo do pai, falando, Deus, eu estava ansioso para conversar com o Senhor. Olha, hoje nós aprendemos isso, olha, hoje nós fizemos aquilo. Sabe quando você, pai, chega em casa do serviço e seu filho pequenininho vem correndo e pula no colo e fala, papai, eu fiz um desenho novo, eu aprendi uma letrinha nova na escola hoje, sabe? Era a mesma coisa que Adão fazia. Só que naquela noite, naquela virada do dia, Deus não tem mais aquele salto de alegria no colo dele. Deus não tem mais aquele grito de alegria vindo encontrar com ele. E aí, queridos, ele faz uma pergunta que é muito enigmática. Adão, onde você está? Por que Deus tem que perguntar para Adão se Deus já não sabia onde Adão estava? Por que Deus falou, Adão, olha, eu estou te vendo escondido atrás da moita aí, cara, você não precisa esconder de mim não precisa ter vergonha de mim não. Deus estava esperando um pedido de perdão de Adão. Deus em momento nenhum queria trazer maldição sobre a terra. Deus em momento nenhum queria trazer maldição sobre aquele casal. Deus queria ouvir um pedido de perdão. O Deus que nós servimos hoje é um Deus que perdoa os nossos pecados. Não importa como você viveu até aqui, não importa qual foi o seu passado, Deus, ele perdoa os seus pecados. Nós não estamos ainda no tempo do juízo. O tempo do juízo vai ser quando nós chegarmos diante do nosso Deus. Mas hoje nós estamos no tempo da graça de Deus. Graça de Deus não significa que nós podemos fazer todas as coisas. Graça de Deus significa que nós temos o perdão dos nossos pecados quando nós nos arrependemos dele. 1 João fala que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, queridos, quando Deus chega para Adão, fala, cadê você, Adão? Adão, ao invés de chegar e pedir perdão a Deus e falar, olha, Deus, eu errei, eu comi do fruto que era para comer. E aí ele fala assim, olha, eu me escondi porque eu estava nu, eu tive vergonha. E aí Deus fala para ele, mas quem te falou que você estava nu? E aí começa o primeiro conflito familiar da história da terra. Ele vira a mulher que o Senhor me deste. Me deu do fruto para comer. Comeu, me deu do fruto para comer e eu comi. Sabe o que Deus está falando? Aliás, sabe o que Adão está falando? Ele não está nem colocando a culpa na mulher, não. Ele está colocando a culpa em Deus. Ele está falando, a mulher que você me deu do fruto para comer. Não foi culpa minha.
Ele está tirando o corpo fora. Deus ele não se agrada disso, de ninguém que tira o corpo fora. E aí ele joga para cima da mulher, mulher que você me deu do fruto para comer, eu comi. Aí Deus vira para a mulher, para Eva e fala assim, depois vocês podem acompanhar, não dá tempo da gente ler todos esses textos bíblicos, mas aí vai estar o capítulo 3 de Gênesis, fala sobre a queda do homem e da mulher. E aí Deus vira para Eva e fala assim, Eva, o que aconteceu? Fala, Senhor, a serpente me enganou. Eu fui cair na conversa dela, a serpente me enganou, e aí Deus vira para a serpente, e aí ele volta trazendo as maldições, né, sobre a serpente, sobre a mulher que daria luz debaixo de muitas dores, sobre um homem que teria que ralar, teria que trabalhar do suor do rosto, comer o fruto de cada dia, queridos. Aí eu fico imaginando, não é esse o momento não. Eu fico imaginando um momento de conflito depois, quando Deus se retira deles ou tira eles do paraíso. Deus, pela graça dele, fala assim, olha, como vocês pecaram, no paraíso existiam duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, que simboliza Jesus. Jesus já estava presente ali naquele local. Ele falou, para que vocês não comam do fruto da árvore da vida e vivam eternamente nessa vida de pecado, eu vou tirar vocês daqui do meu local de prazer. Ou seja, o pecado nos tira do local de prazer de Deus. O pecado nos tira da vontade de Deus. O pecado nos tira da comunhão diária de Deus e nos afasta. Aí você imagina, meu querido, minha querida, você que é casado, quando os dois saem do paraíso, o que Eva deve ter falado com Adão? Imagina só, que papelão, hein, Adão? Você, em vez de assumir a culpa, você não foi homem, jogou a culpa para cima de mim, eu não te obriguei a comer nada, eu só te ofereci, você comeu porque você quis. E aí começa aquelas brigas de família que todo mundo já passou por isso, né? Um sempre jogando a culpa no outro. A culpa nunca é de um. Um sempre jogando a culpa no outro, um sempre querendo disputar com o outro que quem tem a culpa, quem é a pessoa, quem que errou, quem que está no pecado, quem é, né? E aí começa o primeiro conflito familiar, queridos. Gerado pelo quê? Gerado pelo pecado que entrou dentro da família, gerado pelo pecado que entrou dentro daquele lar. E isso, queridos, ele vai culminar em várias outras coisas. Esse pecado vai culminar no primeiro assassinato, que foi dentro do seio da família. Caim mata o seu irmão, que é Abel. Por quê? Por inveja. Os dois vão oferecer, lá para frente você vai ver em Gênesis, os dois vão oferecer um sacrifício a Deus. Abel, ele leva de um animal sacrificado, oferece o sangue. Naquela época, sacrifício tinha que ter sangue, né? Caim, ele leva do fruto da terra. E aí Deus aceita o de Abel, não aceita o de Caim. Mas Deus sempre dá uma chance ao ser humano. Ele vira para Caim e fala assim, Caim, por que você está com o rosto triste? Se você fizer a coisa certa, não é certo que vai ser aceito? Ele dando mais uma chance para Caim, né? Para de repente Caim falar, Deus me perdoe, eu fiz errado, o Senhor nos ensinou. Como Deus fala para Caim, Caim, se você fizer a coisa certa, vai ser aceito. Então Deus tinha mostrado para eles anteriormente como deveria ser as ofertas de sacrifício, como deveria ser oferecido algo a Deus. E aí Caim fica revoltado com o seu próprio irmão, vai e mata o seu próprio irmão por ciúme, por inveja. Olha o conflito familiar. Olha o conflito familiar, que coisa louca. Né? Que o pecado gerou dentro da família. Tirou a comunhão, aquela família ficou totalmente desfeita. É lógico que Adão e Eva tiveram outros filhos, né? A família acabou crescendo, foram se multiplicando e tudo, mas olha o conflito. Eles tiveram que viver com aquela dor do pecado pelo resto da vida deles, simplesmente porque eles perderam a comunhão com Deus. Eu quero te dizer nessa noite, para a gente terminar, meu querido, minha querida, não perca a sua comunhão com Deus. Não deixe o pecado entrar dentro do seu lar. Saiba pedir perdão para sua esposa, para o seu esposo. Não fique tentando achar quem é o culpado quando um erra, não. A pior coisa num relacionamento, quando começa a dar conflito, é quando se quer achar o culpado. Ah, mas é você que não conversa comigo. Ah, mas é você que não faz isso. É você que trouxe o fruto, né? No caso ali de Adão e Eva. É você que está... Não fique tentando achar culpado, não. Errou, pede perdão. O casamento é feito disso. O casamento é feito de você pedir perdão. Fala, olha, eu errei, me perdoa. Relacionamento, em geral, é feito disso, é feito de perdão. Não fique com medo de pedir perdão. Não deixe o pecado entrar no seu relacionamento, porque vão gerar coisas no futuro muito piores. Olha o que aconteceu. Imagina a dor de Adão e de Eva quando vem Abel, seu filho, morto. Olhando para aqueles dois falando assim, olha, isso tudo é fruto do nosso pecado. Isso tudo é fruto de nós não termos pedido perdão a Deus por algo que nós fizemos de errado. Olha só que coisa, queridos, como gera. Então, às vezes,
uma briguinha do casal gera um conflito muito maior lá na frente, na cabeça dos filhos, nos parentes. Uma coisa muito pequena que acontece dentro de casa, se nós não cuidarmos daquela coisa pequena, aquilo cresce e se transforma num grande monstro que é capaz de engolir toda nossa família. Afinal de contas, queridos, ninguém levanta de um dia para o outro e fala assim: acordei hoje com vontade de me separar, vou me separar. Vou desfazer a minha família e pronto, acabou. As coisas vêm aos poucos, melhor dizendo. E não há culpados para isso. Não há culpados para isso. Às vezes um deu ouvido demais, às vezes o outro não guardou, não acompanhou. Às vezes os dois foram coniventes com o pecado dentro de casa. Não é momento da família, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que as famílias estão mais dentro de casa, juntos. Não é momento de ficarmos apontando o erro um do outro. Não é momento de procurarmos o culpado para aquilo que aconteceu de errado dentro da nossa família, dentro da nossa casa. É momento de nós nos unirmos como família e buscarmos a Deus. Se errarmos, pedimos perdão a Deus e falar: nós erramos, nós pecamos. Vamos voltar a nos relacionar novamente. E, queridos, eu quero dizer algo para você, para o teu coração. Se por algum motivo o teu casamento terminou, a sua família terminou, não fique só com o seu coração pesado por causa disso. Não fique. Nós somos pessoas voláteis. Nós somos pessoas fracas. Estamos sujeitos a tudo isso. É lógico que eu não quero que casamento nenhum termine. É lógico que eu sempre vou lutar pela família, vou brigar pela família. Enquanto o casal quiser estar junto e precisar da nossa ajuda, nós vamos estar ali lutando. Mas eu sei que infelizmente acontece de alguns casais se separarem. Eu quero que nessa noite você libere perdão no teu coração. Quer seja para o marido, quer seja para a esposa, quer seja do filho para os pais, que talvez tenham sido fruto de um relacionamento de pais separados, como eu fui. Eu sou fruto de pais que se separaram. Minha mãe, depois de um certo tempo, meu pai saiu de casa por várias coisas que aconteciam, várias famílias que ele tinha fora. Eu sou fruto disso. Em um certo momento eu tive que liberar perdão no meu coração com relação ao meu pai. Se você é filho e de repente é fruto disso, libere perdão no seu coração. Não vale a pena você ficar guardando isso no teu coração. Não vale a pena, minha querida, você ficar guardando raiva ou mágoa do esposo que abandonou. Não vale a pena, meu querido, você ficar guardando raiva ou mágoa da esposa que te abandonou. Libere perdão no teu coração. E o perdão não é um sentimento. O perdão é um desejo. Eu não estou falando de maneira nenhuma que é fácil. Eu não estou falando que da noite para o dia, com estalar de dedos, você vai liberar perdão e vai acordar com aquela pessoa: já perdoei. Não. Mas deixe o Espírito Santo tratar o teu coração. E você vai ver que Deus vai te fortalecer cada dia mais, para que você possa criar os teus filhos, para que você possa de repente reconstruir uma família ou construir uma nova família. Deus vai te fortalecer, mas saiba que sempre tem que ser no momento do prazer de Deus. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Nós temos que estar no Éden, nós temos que estar no paraíso. A nossa casa, a nossa família tem que ser um paraíso. A nossa casa, a nossa família tem que ser um local de aconchego para a gente. Hoje eu e a Fernanda nós estávamos falando disso ainda. A nossa casa tem que ser um local que a gente, quando sai, fique logo doido para voltar para ela. Fique logo doido para voltar para dentro de casa. Não há lugar melhor para mim, cristiano, do que dentro da minha casa. Não há pessoas melhores que eu possa estar, que não seja minha esposa e os meus 2 filhos. São as melhores companhias do mundo. São pessoas que fazem falta na minha vida. E eu quero que seja assim sempre. Meus amigos são muito bons. Sinto muita falta dos meus amigos. Sinto muita falta da minha igreja. Sinto muita falta de estar com os irmãos ali. Mas, querido, a melhor companhia para mim é a minha esposa e os meus filhos, porque eu os amo. Passamos por dificuldades? Passamos. Passamos por problemas? Passamos, sim. Mas juntos nós podemos vencer. E eu sei que o Espírito de Deus está sobre a tua vida, te fortalecendo nessa noite, para que você possa vencer as suas dificuldades também, para que você possa vencer os seus desafios como família. Afinal de contas, cada uma tem o seu desafio. Nenhuma família é igual a outra. Nenhuma família tem o mesmo desafio que a outra. Mas nós estamos aqui para lutar pela nossa família. Ame os seus filhos, ame o seu cônjuge. Se dedique cada dia mais a ele. Você não vai estar perdendo o seu tempo. Muito pelo contrário, você vai estar ganhando o seu tempo enquanto você se dedica
a sua família. Amém, queridos, queridos? Eu quero orar junto com você. Nós já estamos terminando aqui a nossa live, nos alongamos até demais e hoje nós estamos completando 2 meses do nosso último culto na Igreja Metodista no Triângulo, que foi no dia 17 de março. Nós não sabemos quanto tempo mais vai durar essa pandemia, quanto tempo mais nós ficaremos afastados, quanto tempo mais nós não teremos os cultos, mas nós estamos aqui na nossa live, eu estou sempre me colocando à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, se precisarem conversar, se precisarem de um momento, olha, às vezes eu estou sofrendo uma angústia muito grande, manda uma mensagem, a gente conversa, a gente ora junto, vamos orar então, convido você, vamos orar, coloque diante de Deus a sua família, a sua casa agora em nome de Jesus. Pai querido, nós mais uma vez, na Tua presença, queremos abençoar as famílias representadas por cada irmão, cada irmã que está assistindo essa live. Pai, no nome de Jesus, que seja a Tua presença sobre cada lar, que seja, Deus, o Teu poder sobre cada lar. Aqueles lares, ó Deus, que estão passando por dificuldades, sejam eles emocionais, sejam eles, ó Deus, espirituais, que o Senhor possa suprir essas necessidades em nome de Jesus, que o Senhor entre com poder e glória, Deus, tirando todo o mal de cada lar. Pai, que os Teus anjos estejam se acampando ao redor da nossa casa para livrar e proteger e para botar em retirada Satanás que fica ao derredor da nossa casa, tentando tragar a nossa família. Senhor, em nome de Jesus, envia arcanjos de guerra, Senhor, para destruir esses espíritos, ó Deus, em o nome de Jesus. E que haja a Tua paz, que haja a Tua bênção sobre os nossos lares, Senhor, que haja a Tua presença em nossos lares, Senhor, em o nome de Jesus. Eu abençoo cada lar nessa noite, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, Deus abençoe a sua vida, te dê uma semana de vitória em nome de Jesus, se proteja, se cuide, se você puder não sair de casa, não saia, a não ser que você tenha necessidade de sair. O vírus ele está circulando com maior intensidade agora no interior das cidades, está acontecendo isso no Brasil todo, nós estamos vendo isso, então isso não é brincadeira, se cuide. Se cuide, queridos. Aí, de repente, você pode estar falando assim, mas você não tem fé em Deus? Eu falei, tem. Eu tenho muita fé em Deus, mas eu não atravesso rua sem olhar de um lado para o outro, não. Eu não saio com o meu carro arrancando de um lado para o outro sem olhar se está vindo um carro, se eu posso ir, se eu posso atravessar um cruzamento ou não. E eu tenho fé em Deus. Então, se você puder, fique dentro de casa, se cuide, se proteja. Cuide daqueles que você ama. Cada organismo tem reagido de uma forma diferente ao contágio desse vírus. Nós não sabemos como nós podemos reagir. Então que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Leandro, Cris, Marielle, Deus abençoe a vida de vocês. Márcia, Deus abençoe a sua vida. Claudinho, saudade, meu querido. Minha pastora Márcia, saudade da senhora também, Deus te abençoe. Maurília, em nome de Jesus, nós já estamos terminando aí, mas Deus abençoe a sua vida. Rafa, dê um grande abraço no Alex, estamos com muita saudade de vocês. Assim que isso tudo passar, nós vamos aí em Teresópolis ver vocês, dar um abraço em vocês. Andréia, Nelma, Deus abençoe a vida de vocês. Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana de vitória. Não deixe o medo tomar conta do coração de vocês. Não deixe o pavor tomar conta do coração de vocês, mas esteja em constante oração. Que a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse amor é gerado no nosso coração, pelo Espírito Santo, através da nossa oração. Lucas, Elmi, Deus abençoe. Fanny, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e que esteja guardando cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Eu acredito que mais um pouco nós estaremos juntos aí para adorar o nosso Deus juntos, para adorar o nosso Deus todos juntos. Alice, saudade de você também, Márcia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e tenhamos todos uma semana abençoada em nome de Jesus.